E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, o vídeo de hoje ele é um vídeo que vai começar a ser mais comum aqui no canal. Ele tem como intuito responder perguntas que vocês podem deixar na comunidade, na aba de comunidade do canal. E são perguntas assim, genéricas, né? Então, assim, podem ser relacionadas com química, podem ser relacionadas com ciência, podem ser relacionadas com mundo acadêmico, né? Então, eu vou tentar responder essas coisas para vocês, né? E por enquanto nós temos poucas perguntas, mas com o tempo a gente vai começar a ter bastante perguntas e isso acho que pode ser bastante interessante para todas as pessoas aqui. Bom, então eu selecionei algumas perguntas que foram deixadas lá na aba da comunidade, né? E a primeira delas é referente a intercâmbio, né? Então, o que é intercâmbio? Como que a gente faz intercâmbio? Vamos falar um pouquinho mais sobre intercâmbio aqui. Bom, o intercâmbio, ele tem relação com o quê? Com a internacionalização de um curso, com a internacionalização do seu currículo, né? Então, é uma forma de você sair da sua instituição e rumar para uma outra instituição que seja parceira, né? Então, as instituições como, por exemplo, a USP, a UFSCar, a Unicamp, elas têm universidades que são parceiras fora do país, né? Dentro aqui do país também você pode fazer intercâmbio entre universidades, né? Mas é mais comum você sair do país, né? Então você pode ir, por exemplo, para Inglaterra, Estados Unidos, Japão, eu que fui para Dinamarca, né? Então você tem várias universidades que têm essa comunicação, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma universidade que tenha uma relação com a universidade que você já trabalha. Então esse é o primeiro passo que você tem que fazer. Segundo passo, você tem que elaborar um projeto para você conseguir fazer o seu intercâmbio, né? Então, não adianta você chegar e falar, eu quero fazer intercâmbio na Inglaterra, nos Estados Unidos, sei lá, e só quero ir lá para conhecer o campus da universidade, conhecer outro país. Não, você vai lá para trabalhar. Então, intercâmbio basicamente é isso. Muitas pessoas conhecem intercâmbio por causa de cursos de línguas estrangeiras, né? Espanhol, inglês, né? E que a pessoa pega e vai fazer uma aprimoração da língua vivendo no país por alguns meses ou até um ano até. É a mesma ideia, você vai sair do seu curso, né? Você vai pedir uma licença para o seu sistema de pós-graduação ou para o seu sistema de graduação, se você estiver cursando ainda a faculdade, e você vai pedir uma licença para você poder ir fazer parte da sua graduação ou da sua pós-graduação fora do país, né? Então você vai realmente para lá para poder cursar, pesquisar, começar a trabalhar em algum laboratório lá, ou no museu, ou em algum grupo, sei lá, você estuda artes, né? Em um grupo de teatro de lá, né? Então é isso que é um intercâmbio. Você vai sair do país para poder aprimorar o seu conhecimento. Então, basicamente, é isso que vocês têm que saber sobre intercâmbio. É sempre pensar que é para sair para trabalhar, estudar, se aprimorar e não necessariamente você sair somente para conhecer, né? Não é turismo. E como que você se prepara para um intercâmbio? Primeira coisa que você tem que fazer, pensar no que você quer pesquisar, vinculado ao que se faz lá fora. Então você tem que pegar artigos dos grupos que te interessam, né? Por exemplo, eu trabalho com educação, então eu procurei grupos que trabalhavam com educação, estudos de epistemologia, divulgação científica, e eu entrei em contato com grupos na Dinamarca, em Portugal, Estados Unidos, né? E eu acabei rumando para a Dinamarca. Então, é basicamente isso que você tem que fazer: pegar, estudar o que esses grupos fazem, os seus interesses, inclusive, que sirvam para isso. Então você escreve um projeto falando, quero trabalhar com tais coisas, né? Então você monta todo aquele projeto, que um projeto ele é dividido em várias partes, né? Então tem a introdução, tem a metodologia, tem a ideia de como você vai fazer essa coleta de dados, o que você já tem de resultados, né? E por fim, o que você espera de tudo isso, né? Então fazer uma conclusão. Então, você tem que mandar um projetinho para um professor, para uma instituição no exterior, mostrar para a instituição que você tem essa ideia também, né? E pleitear uma bolsa,
né? Então você pleiteia uma bolsa, seja uma bolsa institucional, ou seja, do seu próprio programa de pós-graduação, seja uma bolsa fomentada por uma instituição de fomento, como a CAPES, a FAPESP, a CNPq, que vão te manter lá fora, porque ninguém vai te receber lá de graça. Então você precisa pagar uma estadia, pagar alimentação, então você precisa pensar nessas coisas também. Então o intercâmbio ele leva em consideração muitas coisas, né? Um aprimoramento seu no seu estudo, claro, né? Mas também um aprimoramento no que se refere a você aprender a se virar, né? Então você tem que correr atrás de passaporte, você vai ter que correr atrás disso, ninguém vai fazer isso para você, você vai ter que correr atrás do visto para poder entrar no país, né? A permissão de residência, você vai ter que dar um jeito de procurar lá fora algum local para ficar, né? Então você vai ter que procurar alojamentos, você vai ver se a faculdade tem alojamentos, então você vai entrar em contato para isso, né? Então tem todas essas coisas que você vai ter que fazer. Não é simplesmente falar, vou fazer intercâmbio, sair do país e pronto, acabou. Não. Você leva às vezes um ano inteiro para poder se preparar para o intercâmbio. E uma das coisas mais complicadas ainda do intercâmbio é o inglês. Todas as universidades elas vão aceitar que você leve lá para fora uma língua estrangeira, né? No caso, você pode entrar com a língua do país, mas é necessário que você tenha inglês. Por quê? Porque é como as pessoas se comunicam lá fora. Você pode ir para o México. Eu falo bem espanhol, mas dentro da universidade, muitas vezes, você vai ter uma comunicação em inglês. Eu posso ir para o Japão. Eu não falo japonês, mas as pessoas vão entender quando eu falar inglês lá, né? Eu vou para Portugal, onde o pessoal fala português, mas você vai se deparar com muitas coisas sendo apresentadas em inglês lá dentro. Então, a internacionalização dessas instituições se passa pela necessidade do inglês. Então, você vai ter que apresentar, por exemplo, uma proficiência, como é o caso, por exemplo, do TOEFL, né? Então, você vai ter que apresentar uma nota mínima e já vão se preparando. Essa nota é difícil de ser alcançada. Então, assim, é bom já ir se preparando no inglês para poder conseguir lá você não somente se virar, né, dentro da universidade, mas provar para a universidade que você tem uma base mínima para conseguir se virar lá, né? Ninguém vai te receber se você não conseguir se comunicar. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Você tem que ter a capacidade de montar um projeto, né? Tem que ter a capacidade de se virar e principalmente tem que ter a capacidade de comunicação. É basicamente esses 3 pilares para você conseguir fazer o intercâmbio. Bom, então além do intercâmbio também nós temos uma outra pergunta aqui, que no caso ela tem relação com se vale a pena fazer um curso de química, né? Então eu estava falando do intercâmbio, agora vamos falar um pouquinho sobre o curso de química, né, mais especificamente. O curso de química, ele é um curso que ele é interessante de ser feito, por quê? Porque toda indústria precisa de um químico. Toda escola precisa de um químico, né, de um professor de química. Então você tem essas duas linhas para você seguir. Seja a parte industrial, a parte que você vai poder procurar um emprego que não necessariamente seja acadêmico, seja a parte acadêmica. Então, talvez seja um dos poucos cursos que você tenha uma grande abrangência industrial, né? Então, você vai poder ir para essa direção. Então, você escolhe se você quer fazer, por exemplo, um bacharel indo para a direção técnica ou, por exemplo, uma licenciatura, onde você, obviamente, vai para a área de educação. Então, vale a pena você fazer um curso de química porque talvez seja um dos poucos cursos que você consegue arrumar emprego realmente, né? Se você está indo para a área técnica, mas você também está fazendo a complementação pedagógica da licenciatura, ou seja, você faz bacharel e licenciatura ao mesmo tempo, em alguns cursos é possível, né? O que acontece? Você pode... caso você não encontrar emprego na área industrial, você está dando aula. Se você não consegue dar aula, você pode ir para a área industrial, né? Então, é um curso bom por causa disso. Se você pode procurar, por exemplo, outras pessoas que já são formadas em diversas áreas, como, por exemplo, física. É bastante difícil para um físico arrumar emprego dentro de uma empresa. É bastante difícil para um biólogo arrumar um emprego dentro de uma empresa, de uma indústria, no caso, né? Existem pessoas que trabalham, que são biólogos dentro de indústria, matemáticos dentro de indústria, mas é mais difícil do que para um químico,
Então, é isso que eu falo. O curso de Química, ele é muito bom por causa disso. Ele te dá essa possibilidade de você fazer a área industrial, né? Ir para a área industrial, a área empresarial, te dá a possibilidade de você ir para a área acadêmica, você pode dar aula em escolas. Então, assim, é difícil você ser um químico e passar fome, né? Você só passa fome se você quiser. Os outros cursos, eles são tão bons quanto o de Química, mas não necessariamente você vai encontrar um leque tão grande de possibilidades quanto o da Química. Talvez a Química ela seja comparável com a Engenharia, né? Então, você tem, por exemplo, cursos de Engenharia que te possibilitam várias áreas de serviço, né? A Estatística te possibilita várias áreas de serviço, né? Mas talvez dos cursos básicos da ciência, né? A base da ciência, né? Física, Biologia e Matemática, Física, Biologia, Química e Matemática, né? Essas que são as bases filosóficas da ciência. A matemática sendo mais primordial ainda, porque nem ciência é uma linguagem, né? De todos esses cursos aí, aquele que tem uma abrangência maior, que pode chegar a te dar mais chance de emprego, é a Química. Então, eu considero que é um curso muito bom, talvez seja um dos melhores cursos para você conseguir o emprego no futuro, né? Não que você vai ganhar bem, mas com certeza você não vai estar desempregado. Então, essa foi uma das perguntas que apareceu aqui. Vamos ver aqui mais uma pergunta, né? Uma das pessoas aqui perguntou por que na pós-graduação a gente tem que escrever uma tese, né? E é o seguinte, por que você escreve uma tese quando você faz uma pós-graduação, né? Por exemplo, no mestrado você faz uma dissertação e no seu doutorado você faz uma tese. Eu gravei um vídeo explicando sobre isso, o que é dissertação, o que é tese, né? Então, se for possível, vocês deem uma olhada também nesse vídeo, porque vai ajudar bastante vocês. Mas você escreve uma tese, um TCC, né, que é um trabalho de conclusão de curso, né? Você escreve isso porque realmente é uma forma de você mostrar para a comunidade que você produziu algo novo, né? Então você faz com que a sua pesquisa se torne um documento. E é um documento que ele é muito bem organizado. Então você tem uma introdução, né? Você tem uma metodologia, você tem a discussão de resultados e você tem também o quê? Você tem toda talvez seja uma das coisas mais importantes da tese, que é toda uma referenciação bibliográfica, né? Às vezes as pessoas acham que a referência bibliográfica não tem importância, mas é muito importante porque aquilo ali é como se fosse uma biblioteca, né? Você vai ver aonde toda aquela pesquisa foi baseada, né? Então você tem o alicerce ali, né? Então é bastante interessante você pegar uma tese para você conseguir conhecer as bases de uma pesquisa, né? Você conhecer os principais referenciais teóricos. A tese ela te traz isso, né? Então, é basicamente isso, a importância de escrever uma tese no fim de um curso de doutorado, uma dissertação, no caso, no fim de um curso de mestrado, porque é uma forma de você transformar a sua pesquisa, né, num trabalho muito bem explicado. Por quê? Porque se você for escrever um artigo, esse artigo, na realidade, ele é bem compacto, né? Então, você vai somente mostrar para a sociedade, para o meio acadêmico, a parte mais bonita, né? Não mostra os percalços, né, do trabalho. Na sua tese, você mostra isso, né? Você mostra o passo a passo, as minúcias, né? No caso de um artigo, você só vai mostrar muitas vezes o que você realmente encontrou, né? Na tese, não. Você mostra tudo, né? Desde o início até o fim. Então, é basicamente isso, né? É você mostrar o seu trabalho como um todo, né? Então, é isso que é interessante. Nós temos aqui também uma outra pergunta que é referente a... É uma pergunta até meio difícil de responder, né? Que é referente à água, né? Gostaria de saber, se for possível responder, por que na Terra tem água e na Lua não, né? E a resposta para isso é que, no caso, a Terra ela possui uma gravidade, né? Então ela tem uma gravidade que faz com que você consiga puxar as coisas tudo para o centro, né? Essa gravidade é muito maior na Terra do que na Lua, então isso já ajuda a manter a água no seu estado líquido na nossa superfície, e também pelo fato de nós possuirmos uma atmosfera. É por esse fato que a gente não tem água na Lua. Por quê? Porque a Lua tem uma gravidade muito, muito
muito pequena, né? Tanto é que os astronautas, quando foram lá, ficavam pulando, né? E ela não tem o que? Ela não tem uma atmosfera. Ela não tendo uma atmosfera, ela permite com que qualquer gás que tem ali na superfície acabe saindo, né? Então é mais difícil você manter os gases lá, né? Então isso daí é um efeito em cadeia, né? Se é mais difícil você manter um determinado gás, os outros gases vão também começar a evaporar, tal, e a atmosfera, como ela fica muito rala, você tem a entrada de muita luz ultravioleta, que faz com que talvez a superfície fique a superfície dessas superfícies moleculares da água, por exemplo, dos líquidos, né? Eles possam passar de um estado físico para o outro e evaporar muito mais rápido, né? E como a gravidade é pequena, não há como manter essas moléculas ali na superfície, né? Então, tem todas essas questões, né? E, obviamente, como você não tem uma atmosfera, você tem uma pressão diferente, você tem uma pressão menor, você faz com que as substâncias líquidas passem para o estado gasoso muito mais rápido, né? Você tem, por exemplo, o fato de que talvez a superfície de um planeta pequeno, por exemplo, Mercúrio ou a própria Lua, né? Que no caso não é um planeta, né? Mas dependendo da quantidade de luz que bate ali, talvez seja muito quente, né? Porque como você não tem uma atmosfera, aquilo ali pode aquecer demais, porque é luz, radiação direta, né, que tem naquela superfície, e por isso então é mais fácil da água evaporar e não ficar ali naquela superfície, né? Então é isso que acontece. Mas dentro das crateras da Lua, acredita-se que pode haver água congelada, né? Então é uma possibilidade, né? E, inclusive nessas crateras ainda existem uns estudos que dizem que pode ser que exista não somente água, mas também restos orgânicos de seres vivos da Terra, né? Pode parecer um pouco loucura, mas se a gente pensar que alguns bilhões de anos, mesmo milhões de anos atrás, houveram vários choques de meteoritos com a Terra, né? Aconteceu que uma nuvem de poeira se levantou e pode ter chegado alguns pedregulhos na Lua, né? E esses pedregulhos podem ter caído dentro de crateras que já existiam lá. E como consequência disso, então, acontece que pequenas partículas de DNA, né, material genético, de não somente bactérias, mas também pode ser até de animais maiores, né? Insetos primitivos, ou até mesmo DNA de dinossauro que pode ter ficado presente na água, ou por exemplo nas rochas, né? Que acabaram sendo levadas para essas regiões da Lua, né? Acabaram então ficando dentro dessas crateras e ali se congelaram, né? Então talvez seja uma das únicas chances possíveis de encontrar material orgânico de milhões e milhões de anos atrás, né? Então, pessoal, essas daí foram as principais perguntas que apareceram aqui, né? Então, questionaram sobre intercâmbio, questionaram sobre se vale a pena fazer um curso de química, né? E questionaram também sobre a tese, né? O porquê esse documento e o porquê existe água na Terra e não na Lua, né? Então foram essas as perguntas. Eu espero que vocês deixem mais perguntas lá na área de comunidade aqui do canal, né? E então antes de finalizar, eu peço, se for possível, vocês compartilharem esse tipo de vídeo também, deixarem um like aqui e comentarem, né? O que vocês acharam, né? Também podem deixar perguntas aqui que talvez eu possa também pegar daqui as perguntas pra gente poder responder, né? E então deixa essas perguntas, se engaje com o canal, porque realmente é bastante difícil fazer os vídeos aqui pro canal. A gente não tem um grande retorno financeiro com isso, né? É mais pelo simples gosto de querer fazer divulgação científica, que eu acho que é uma coisa muito importante. Todo mundo que está no meio acadêmico tinha que fazer isso, né? Todo cientista tinha que fazer isso. Então eu peço, se for possível, para vocês então fazerem os 3 Cs, né, do YouTube: curtir,
comentar e compartilhar, né? Que vai já ajudar muito a gente aqui, né? E também porque é muito difícil fazer esses vídeos, não somente pelo contexto científico, mas também porque o Brasil é um país muito quente e ficar com essas lâmpadas aqui perto da gente faz com que a gente comece a verter muita água aqui, né? Então a água que não tem na Lua a gente acaba vertendo de nós mesmos, né? Então, se for possível, então interaja com o canal, deixe o seu curtir e se você não é inscrito, se inscreva e já clique no sininho, porque isso vai ajudar muito. Então, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.